Antônio Batista Barbosa de Godóis nasce em São Luís a 10 de novembro de 1860 e morre no Rio de Janeiro a 4 de setembro de 1923. Bacharel em Direito pela Faculdade do Recife em 1884, volta à sua terra natal e torna-se procurador da Justiça Federal. Mas é na área de pedagogia que realiza a parte mais importante de sua obra. Como educador, é reconhecido pelo vanguardismo de suas ideias, fato que se comprova pelos temas predominantes em sua bibliografia e pelo patrono que escolhe ao fundar a cadeira número 1 da Academia Maranhense de Letras, o jurisconsulto e pedagogo Antônio de Almeida Oliveira. Barbosa de Godóis tomou como patrono a grande figura do maranhense que foi Antônio de Almeida Oliveira. Antônio de Almeida Oliveira viveu apenas 44 anos de idade, mas eu o tomo como uma espécie de Darcy Ribeiro do século XIX maranhense. Foi aluno, como Barbosa de Godóis também foi, da Faculdade de Direito do Recife, veio para o Maranhão, trabalhou na sua área específica, mas teve a oportunidade de servir ao Império, sendo republicano convicto, como governador da província de Santa Catarina e, por curto período, como ministro do Império, ministro da Marinha do Império. Apenas 44 anos ele viveu. Nasceu em Codó, deixou um livro que foi recentemente republicado pelo Senado Federal, esse livro é de 1874, que se chama O Ensino Público. Para se ter uma ideia do quanto avançado no Império, durante o período monárquico, era o Almeida Oliveira, basta você abrir o livro e ver os 5 primeiros capítulos desse livro. Numa época em que não se concebia que a mulher, por exemplo, fosse instruída, fosse para a escola, eu estou me lembrando de 1882, Rui Barbosa, no seu famoso relatório sobre a instrução no Brasil, dizer que não era desdouro que a mulher fosse para a escola, desde que acompanhada por seu marido ou por seus pais. Almeida Oliveira, aqui no Maranhão, defende a ideia de que as mulheres devem ter escolas noturnas, devem ser instruídas em escolas, e não são escolas separadas das escolas dos homens. Um dos capítulos se chama A Coeducação dos Sexos. Esse é o título curioso para a nossa leitura de hoje desse capítulo, quer dizer, as escolas mistas. Almeida Oliveira já falava da escola para operários, escola para meninos pobres, uma série de propostas para a educação da República Brasileira que, de certa maneira, ainda estão por ser colocadas em prática. A cadeira número 1, significativamente, é uma cadeira de educadores. Com isso, estamos dizendo apenas uma coisa, como quem risca um fósforo, como quem acende uma luz. A educação é a principal razão para a existência da academia. Em meio a uma população majoritariamente analfabeta, Barbosa de Godóis destaca-se como um dos maiores professores de seu tempo na Escola Modelo e na Escola Normal, onde foi diretor. E a Pacotilha foi um jornal, eu diria que foi o mais importante jornal, o mais influente jornal que o século XX maranhense teve. E ele era o redator-chefe da Pacotilha. Daí, ele desancava o quanto podia a política de Benedito Leite. Era oposição política. Ele, o Barbosa de Godóis, também foi deputado. E então, Benedito Leite aparece na tribuna da Assembleia Legislativa e se manifesta profundamente ressentido com os ataques que Barbosa de Godóis fazia à probidade dele, do Benedito Leite. Isso, no entanto, não impediu que os dois se fizessem depois companheiros de trabalho. Entre as principais obras de Barbosa de Godóis, destaca-se o livro História do Maranhão, para uso dos alunos da Escola Normal, durante muito tempo a única fonte didaticamente acessível aos estudantes,
além de referência e fonte de informação para futuros historiadores. Publicado em 2 volumes, História do Maranhão reúne aulas que Barbosa de Godóis ministrou na Escola Normal a partir de 1899. A obra foi reeditada num único volume em 2008, enriquecida com 23 ilustrações do álbum Maranhão Ilustrado, de 1899. Ele foi encarregado, o Barbosa de Godóis, por Benedito Leite, de fazer a reforma do ensino, fundamentalmente através das 2 escolas, a escola modelo e a escola normal. Como diretor da escola normal, ele percebe a falta de livros de que a escola se ressente e escreve um livro para a escola, um livro didático, História do Maranhão, em 2 pequenos volumes. Acontece que, primeiro, o livro é tão bem feito, bem traçado, resumido, é uma súmula de história do Maranhão. Primeiro. E segundo, há tanta falta de livros daquele gênero, um livro que traga para o leitor comum a história do Maranhão, que o livro transborda da sala de aula e se torna um livro que vai ser lido por gerações. O livro de história do Maranhão, que o povo vai conhecer, será o livro de Barbosa de Godóis, até chegarmos já na virada da primeira metade do século XX, chegarmos ao professor Mário Meireles. Então você vê claramente que ele não é apenas, embora também tenha isso, um autor que descreve os fatos. Ele interpreta esses fatos, combina fatos, compara, faz paralelo entre situações e depois diz para o leitor como é que o leitor também pode ajuizar a história do Maranhão. Eu estou me lembrando, por exemplo, do que ele diz a respeito do Beckman, a respeito da escravidão africana no Maranhão, a respeito da República no Maranhão, a respeito dos governadores do período colonial. Eu não guardo o nome de um, mas tem um governador de quem o Barbosa de Godóis diz que foi o homem mais estúpido da história do Maranhão. Eu queria perguntar o que ele diria depois de passado um século, se de fato aquele governador foi exatamente o campeão de estupidez. Mário Meireles, no prefácio da sua obra, diz exatamente isso. O último livro de história se tinha à disposição das pessoas, dos leitores, dos estudantes, era o Barbosa de Godóis. Mas estamos a uma grande distância dessa obra e essa obra não é mais alcançável. Ele faz o seu trabalho, também voltado para as escolas, no mesmo caminho do Barbosa de Godóis. O professor Mário Meireles é apenas um escritor de talho mais acadêmico, mais preocupado com a perfeição da língua, um escritor de talho clássico, o que o Barbosa de Godóis não pretende fazer. E o Barbosa de Godóis era uma pessoa muito tranquila, não era um polemista. O apelido do Barbosa de Godóis era o China, porque ele tinha os olhos bem amendoados. Além de poetas e prosadores, os novos atenienses contam com juristas, historiadores e pedagogos. Quase todos escrevem para jornais. As polêmicas são, então, inevitáveis. Nos principais periódicos daquele tempo, destaca-se a figura do líder do grupo, Antônio Lobo, um polemista contumaz. Nem Barbosa de Godóis, de espírito conciliador, consegue escapar de sua verve. Apesar de não ter uma obra literária em prosa e poesia, Barbosa de Godóis tornou-se muito conhecido pela letra que escreveu para o hino oficial do Maranhão, cuja melodia foi composta pelo maestro Antônio Raiol. O texto tem o mesmo espírito da República que acabara de ser proclamada, com seus ideais de democracia e progresso. Sua música tem uma influência, né, desse período, própria desse período. Ele teve contato com Carlos Gomes e já apresenta essa composição, o hino, mas que tem, a gente pode dizer assim, que tem uma afinidade com a Marselhesa,
e acredito que com os ideais de liberdade, né? Daí surge essa parceria, a letra de Antônio Barbosa de Godóis. Havia um interesse de escrever para uma elite cultural, que a gente pode, historicamente, a gente considera como assim, o grupo de artistas intelectuais que provavelmente deu esse nome, né, da Atenas brasileira. E aí você tem uma preocupação também com outro tipo de literatura, que é aquela de socializar o conhecimento, que é a pedagogia. Esses dois caminhos foram importantes dentro da vida desses dois compositores, né? Um pela letra, o outro pela música. Antônio Raiol teve uma ligação forte com a monarquia. Eu acredito que isso é uma suposição, não estou afirmando, não. Mas que provavelmente ele já estava assim, já com algumas ideias, né, já republicanas. O hino maranhense, da autoria do Barbosa de Godóis, faz com que ele se torne duas vezes imortal. Uma imortalidade da academia, ele vai ser sempre lembrado, e depois o hino maranhense. É evidente que nesse trabalho estava o pedagogo, aquele que percebia que o Maranhão precisava de um hino e ofereceu a letra para este hino. Também está claro que o fato de ele ter deixado o Maranhão e ter ido para o Rio de Janeiro contribuiria para que ele se tornasse menos lembrado do que ele poderia ter sido se tivesse ficado aqui. Os hinos, em todos os tempos, desde Píndaro, na antiga Grécia, celebrando as Olimpíadas, são textos sagrados. Eu às vezes, fico até rindo comigo mesmo quando as pessoas pedem que nós coloquemos hinos à pátria como a gente faz hinos para o clube de futebol. Não é a mesma coisa. Então, um hino que celebra um Maranhão é ainda mais embebido da concepção de literatura do começo do século, é um hino bombástico, é um hino sonoro. Agora, o curioso não é a gente achar que o hino é fácil ou difícil de entender. Eu acho interessante a gente perceber qual é a estética que está por trás daqui e dali e como aquele responde perfeitamente e ainda hoje a seu objetivo. Todo texto é texto, bom ou mal, se atende a uma finalidade. Eu não vou escrever nunca uma carta com a sonoridade de Gonçalves Dias fazendo Juca Pirama, tá certo? Por outro lado, eu não vou escrever uma carta com a singeleza, mas a beleza com que Gonçalves Dias faz Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá. É simples como uma carta? É, mas tem outro diapasão, tem outro estalão pelo qual o poeta se manifesta. É diferente de uma notícia de jornal, uma carta, um bilhete ou uma mensagem pelo correio eletrônico. Por isso, a gente vê hoje o hino do Maranhão como uma espécie de súmula da nossa história. Você vê que no hino do Maranhão está exaltado o Maranhão, os maranhenses e o autor, que por acaso, não por acaso, era um autor de história, o autor que tem o cuidado de apontar no hino os grandes feitos de nossa história. Os franceses, os holandeses, a nossa independência e o anseio que nós temos, que ainda é um anseio romântico, não é? Ainda é um eco do romantismo, mas permanece para sempre. O sonho, o anseio, a vontade de liberdade. A liberdade é o sol que nos dá vida. Entre o rumor das selvas seculares, ouviste um dia no espaço azul vibrando o troar das bombadas nos combates, e após o hino festival soando, o troar das bombadas nos combates, e após o hino festival soando, e após o hino festival
vi.